Olá, somos o grupo G12 da turma 4 SOUT do curso de pós-graduação em Software Architecture da FIAP. E hoje nós vamos apresentar um pouco da nossa solução proposta para o desafio do Hackathon. Começando pelo objetivo, o nosso projeto foi desenvolvido então por uma startup de saúde, a HealthMed, que busca criar um sistema proprietário de telemedicina com as principais funcionalidades: agendamentos de consultas, consultas realizadas de maneira online, gestão de prontuários eletrônicos, tudo isso visando melhorar uma qualidade e segurança do serviço de saúde, além de reduzir custos e revolucionar a telemedicina. Então, com isso, o grupo G12 foi contratado para desenvolver essa solução robusta e que atenda às demandas do mercado de telemedicina. Nesse vídeo também vamos mostrar um pouco das arquiteturas escolhidas, as justificativas, o nosso MVP proposto e como ele vai ser evoluído até uma solução final que será completa e robusta, visando atender às necessidades do cliente. Então agora nós vamos começar falando um pouco sobre os requisitos mínimos e entregáveis do nosso MVP. Requisitos e entregáveis mínimos do MVP. Bom, agora vamos falar sobre os requisitos funcionais do MVP do projeto Tech Médicos. Para o MVP foram solicitados para essa entrega os requisitos de autenticação do usuário, cadastro/edição de horários disponíveis e aceite ou recusa de consultas médicas. Esses são os requisitos para o usuário médico. Para o usuário paciente, temos autenticação do usuário, busca por médicos e agendamento de consultas. Teleconsulta e prontuário eletrônico não são requisitos obrigatórios para o MVP. Para os requisitos não funcionais são alta disponibilidade, sendo 24/7 devido ao setor de saúde, escalabilidade, lidando com alta demanda, e segurança, com alta camada de segurança, de prevenção de falhas e proteção de dados sensíveis do paciente. Entregáveis mínimos do MVP. Desenho da solução MVP diagrama de arquitetura que atenda aos requisitos funcionais e justificativas das escolhas técnicas, descrição de como os requisitos não funcionais serão atendidos, demonstração da infraestrutura cloud mostrando a aplicação funcionando na infraestrutura de nuvem, com exemplos de uso real, como chamadas de API, demonstração da esteira de CI/CD explicando e demonstrando a pipeline de deploy da aplicação, demonstração do MVP, aplicação executando na nuvem. Recapitulando os requisitos funcionais entregáveis, são os itens de 1 a 6. Autenticação do usuário, cadastro/edição de horários disponíveis, e aceite ou recusa de consultas médicas. Para o usuário do tipo médico, para o usuário do tipo paciente, autenticação do usuário, busca por médicos e agendamento de consultas. Agora iremos falar sobre a arquitetura sistêmica. A aplicação possui atualmente uma estrutura monolítica que está modularizada, visando como objetivo implementar uma estrutura de microserviços no decorrer do projeto. Utilizamos o GitHub para gerenciar todo o código-fonte, implementando automações CI/CD através do GitHub Action. Além disso, fazemos uso do Docker Hub como Container Registry para gerenciar as imagens de container do projeto e Terraform para realizar o provisionamento da infraestrutura como código. Todos os nossos serviços internos são gerenciados pelo AWS Cloud, que realiza a orquestração de todos os recursos da aplicação. Os principais recursos são API. Tem como objetivo o recebimento e envio de requisições REST para a aplicação Tech Médicos, através do recurso EKS da Cloud AWS. AUF. Serviço responsável pela autenticação do usuário via JWT, no qual utiliza a Lambda Auth que faz a comunicação com o serviço Cognito. DynamoDB, banco de dados não relacional cuja responsabilidade é cuidar do armazenamento de dados. Arquitetura Cloud.
Optamos por uma arquitetura monolítica modular, pois é o tipo arquitetônico mais adequado para o MVP do projeto TecMédicos. Essa arquitetura visa demonstrar os recursos utilizados na AWS pela aplicação. Utilizamos o provedor cloud AWS, que é uma infraestrutura global de serviços de computação em nuvem. Adicionamos os novos recursos na região US-Westion, na Virgínia do Norte, que é a zona de disponibilidade mais econômica da AWS. Dentro da região temos duas APIs Gateways, sendo a primeira responsável pelo gerenciamento do serviço de autenticação e autorização da aplicação TecMédicos. Já a API Gateway da API TecLunches lida com o mapeamento dos endpoints internos da aplicação. Seguindo o fluxo de autenticação, temos uma lambda que contém toda a regra de serviço de autenticação e também faz a comunicação direta com o serviço responsável pelas ações de segurança de acesso do usuário, que é o Amazon Cognito. Por fim, implementamos Secret Managers para proteger o acesso a informações sensíveis, como senhas, chaves de API e certificados, entre outros. Seguindo o fluxo da API TecMédicos, temos também uma VPC Link para integrar a API Gateway com a VPC na qual está inserida. Temos um load balancer que está contido na zona de disponibilidade A, dentro de uma subnet pública. Posteriormente chegamos ao serviço central da aplicação, que está hospedado dentro de uma subnet privada no EKS, que facilita a execução de aplicativos Kubernetes na AWS, gerenciando a infraestrutura necessária para o cluster Kubernetes. Esse serviço da API tem comunicação direta com o Secret Manager de autenticação, DynamoDB, que é o banco de dados NoSQL, escolhido para essa etapa devido ao armazenamento de dados de baixa latência e alto desempenho, escalabilidade automática e suporte integrado para a replicação multirregião. E por fim, EC2, que fornece toda a capacidade computacional necessária. Posteriormente, temos um bucket S3 para armazenar o arquivo responsável pelo provisionamento da infraestrutura do projeto, o arquivo tef.state do Terraform, e a mrole para conceder permissões aos recursos, e CloudWatch para realizar o monitoramento e observabilidade da aplicação TecMédicos. Lembrando que todos os recursos e tecnologias relatadas serão reutilizadas na evolução do projeto TecMédicos. Sendo assim, finalizamos a etapa da arquitetura cloud. Estimativa de custos. Fizemos uma estimativa dos recursos necessários para o MVP, utilizando como base a calculadora da própria AWS. Custo inicial foi de $609, custo mensal foi de $3.246,45 e custo total de 12 meses foi de $39.566,40, que inclui um custo inicial. Lembrando que esses valores foram gerados com base na data do dia 25/7/2024, no qual o dólar custa R$ 5,64. Para mais informações, acesse ao link da estimativa que estará disponível na documentação do projeto. Desta forma, finalizamos sobre a arquitetura do MVP do projeto TecMédicos. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre nossos repositórios de código da nossa aplicação TecMédicos e das pipelines CI/CD com o GitHub Actions, certo? Então, abrindo aqui o nosso GitHub, podemos ver que possuímos 4 repositórios. Um deles que é a nossa API, que é o nosso código com o framework .NET, que é a nossa aplicação. O outro de Docs,
que é onde fica nossas documentações de arquitetura, collections do Postman e tudo mais. Outro de autenticação, que é onde fica a nossa lambda de autenticação. E também de AC, onde fica nossos scripts Terraforms e também os nossos manifestos Kubernetes. Como podemos ver também aqui, a gente criou proteções para nossa branch main, onde não deixamos fazer um merging para ela se não tiver o mínimo de 2 approve, né? Então a gente fez isso em todos os nossos repositórios de docs, como podemos ver, de Alf, de IAC e também da API. Aqui tem um pull request aberto de teste, né? Para poder exemplificar isso. Como podemos ver, não tem nenhum approve, então ele fica bloqueado e também ele roda pipelines para garantir que está tudo funcionando corretamente. Já abrindo aqui uma pipeline da API, como a gente pode ver, ela faz o seguinte: ele executa o build da nossa aplicação e também testes automáticos para poder ver se está tudo funcionando corretamente. Depois que tudo der certo, ele publica a imagem Docker, né, no Docker Hub. E depois que também isso funcionar, ele faz um dispatch para o nosso repositório de IAC para fazer o deploy da nossa aplicação. Abrindo aqui a pipeline de autenticação, ele faz um processo bem parecido. Ele também faz um build e executa testes, né, da nossa lambda, e também depois ele faz um deploy, se tudo der certo, da nossa lambda para a AWS. Aqui a gente possui duas pipelines, né? Uma para subir a nossa infra e outra para fazer o deploy. Então, na de subir a infra, a gente primeiro executa o Terraform test, onde ele faz um validate ali e tudo mais. E depois a gente executa o deploy em si, né? Onde daí ele sobe os recursos para a AWS. Na pipeline de deployment, ele executa todos os nossos manifestos do Kubernetes para subir lá no nosso EKS da AWS. E depois ele aguarda a criação dos load balancer e depois ele executa um teste, né, do nosso Terraform, mesma situação do pipeline anterior, e depois ele também faz o deploy de todos esses recursos, tanto da gateway quanto da lambda também. Bom, após finalizar então a parte ali de repositórios e proteções de branch e também o código das pipelines, vou mostrar um pouco das pipelines rodando. Vou começar pelo deploy da infraestrutura, que basicamente vai executar o nosso código Terraform e subir os nossos recursos, como o Cognito, a Secrets Manager, EKS e tudo mais. Então, vou começar executando ele. Como podemos ver, já iniciou a execução. Então, primeiramente, ele vai rodar o Terraform teste com o validate e depois ele vai fazer o deploy dos recursos na AWS. Assim que finalizar, eu volto e continuo para a próxima pipeline. Bom, então finalizou aqui o deploy da infraestrutura. Então, agora eu vou mostrar que foi executado. Então aqui ele basicamente ele executou o teste do Terraform, o Terraform Validate. E aqui sim ele executou o deploy para os nossos recursos para a AWS. Então agora a gente vai executar o pipeline da API. E ele vai fazer um dispatch para o nosso deployment em si, que vai subir então nossa lambda e a nossa gateway. Então eu vou executar esse pipeline. Como podemos ver, já iniciou. Então, primeiramente, ele vai fazer o build e o teste da aplicação, depois publicar a imagem Docker, e depois, como eu falei anteriormente, vai executar o dispatch para o nosso repositório de IAC. Então, vou esperar finalizar aqui. Assim que finalizar, eu já volto para finalizar as pipelines. Bom, como podemos ver aqui, já finalizou essa pipeline. Então, vou clicar aqui para a gente ver com mais detalhes. Então, ele já executou o build e o teste da aplicação, depois ele publicou a imagem Docker, depois ele fez o dispatch para o nosso repositório de IAC. Então, como podemos ver com o dispatch, ele já começou aqui a aplicar o deployment da aplicação. Então, ele executa os manifestos do Kubernetes,
aguarda a criação do load balancer e depois ele sobe as nossas API gateway e as nossas lambdas. Então eu vou esperar finalizar. Assim que finalizar, eu volto para executar a pipeline da autenticação. Bom, como podemos ver aqui, finalizou. Então, vou abrir aqui só para mostrar com mais detalhes. Basicamente aqui ele executou os manifestos Kubernetes, criando nossos pods, serviços e tudo mais. Aguardou a criação do load balancer. E aí depois ele executou o Terraform Validate, os testes. Depois executou o deploy para subir os recursos como as gateways e as lambdas. Então agora vou executar a pipeline de autenticação, né? Então basicamente eu vou executar aqui. Como podemos ver, já iniciou. Então ele vai fazer o build e o teste da aplicação, ver se está tudo correto. Depois ele vai executar o deploy da Lambda na AWS. Então vou aguardar aqui finalizar. Assim que finalizar eu volto. Como podemos ver, já finalizou aqui o deploy da Lambda. Então eu vou abrir para mostrar com mais detalhes. Primeiro executa o build e o teste da aplicação. Depois ele faz o deploy da Lambda na AWS. Então sobre as execuções das pipelines, seria isso. Agora o próximo passo vai ser mostrar os recursos rodando na AWS. Bom, então aqui já com a AWS aberta, vou mostrar os recursos que a gente criou. Vou começar aqui com o Cognito, que é o nosso sistema de autenticação. Então a gente já tem aqui os usuários criados e tudo mais. Então já gerou aqui com o nosso Terraform. A gente também possui o S3 do Terraform, né, que salva o nosso state. Certo? Vou mostrar para vocês aqui. De gateway de infra. Certinho. Também vou mostrar o nosso DynamoDB, que é do nosso banco de dados escolhido no MVP, com as 3 tabelas de consulta, médicos e pacientes. Vou mostrar também a lambda de autenticação. A gente cadastra também. E ela também está vinculada a um gatilho de uma API Gateway. Podemos ver. Vou mostrar também a nossa lambda de cadastro. Também está vinculada a um gatilho de uma API Gateway. Nosso EKS. Nosso EKS aqui, Tech Médicos. E aí a gente tem os nossos pods, né? Tech Médicos API. Temos também os nossos serviços, nossos services. Tech Médicos API Service. Também o Load Balancer. A gente configurou. Como podemos ver, já está aqui o Load Balancer. Certo? E para finalizar, a API Gateway, né? Que fica em cima tanto do nosso EKS e também das nossas lambdas. Então a gente possui duas. A primeira aqui de lambdas, que ela tem um direcionamento para
autenticação e também para cadastro, né? A nossa outra API Gateway, que é a do EKS, daí ela fica na frente do nosso EKS, do nosso serviço da nossa API, né? E também temos aqui o Secrets Manager, né? Que salva dados sensíveis como senhas, regiões, IDs de user pool e tudo mais. Então, basicamente, dos recursos da AWS seria isso. Certo, então vamos lá. Agora irei demonstrar o nosso MVP. Mas antes de começar os testes, vou mostrar algumas configurações de recursos necessários. Então aqui no Postman, onde realizaremos nossos testes, eu já deixei pré-configurado a URL da API Gateway do EKS e também a URL da API Gateway da Lambda de autenticação. Aqui no portal da AWS conseguimos confirmar que esses recursos estão criados. Também é necessário que tenhamos usuários para poder realizar os testes. Então aqui temos 2 médicos e um paciente cadastrado. Aqui no DynamoDB, que é o nosso banco de dados, consigo mostrar que não temos nenhuma consulta realizada, temos 2 médicos cadastrados e temos um paciente cadastrado. Vou passar brevemente pela estrutura do nosso código, que, como já falado anteriormente, é um monolito, tá? Utilizando hexagonal e também CleanArch. Também possui um projeto de testes. Então, para iniciar nossos testes, é permitido que o médico se autentique com o CRM e uma senha. Então, aqui para fazer um teste, vou adicionar um caractere a mais para forçar uma autenticação inválida. Então, ao tentar fazer a requisição, retorna que o usuário não autorizado com os dados informados. Removendo o A que tínhamos adicionado, a gente obtém o token de acesso do médico. Então, a partir de agora, o médico já está autenticado no sistema. Eu vou adicionar aqui essas variáveis para que facilite nossos testes. Então, agora com o médico cadastrado, ele consegue realizar o cadastro das suas agendas. Então, o médico gostaria de trabalhar no dia 27 às 9 horas da manhã. Vai ser o único horário que ele vai estar disponível. Então, ele preenche com a data e com o horário inicial da consulta. Ao fazer a requisição, temos o retorno de sucesso. Reservando 50 minutos para a consulta, ela terá início às 9 horas e terá fim às 9h50. Mas agora o médico decidiu que ele não trabalhará mais às 9 horas. E sim, que ele gostaria de trabalhar das 10 e também um horário às 11. Então aqui adicionamos a data e os horários de início e vamos atualizar, editar a agenda. Então agora o médico está com os horários criados na sua agenda para as 10 às 10h50 e das 11 às 11h50, sempre reservando 50 minutos para a consulta médica. Assim, agora vamos fazer a autenticação do nosso paciente, certo? Então aqui temos uma autenticação por CPF e também temos uma autenticação por e-mail. Vou fazer um teste aqui primeiramente com o CPF, onde eu faço a autenticação do usuário, faço a requisição e ele retorna para mim o token de acesso. E também por e-mail, onde eu faço a requisição e ele também retorna o token de acesso. Como feito anteriormente, também vou adicionar aqui, para facilitar nossos testes, o token de autenticação do paciente. Certo? Então, agora após o paciente estar autenticado, ele gostaria de buscar médicos no qual ele poderia marcar uma consulta. Então,
ele tem acesso a fazer requisições para listar todos os médicos cadastrados. Então aqui temos o médico Roberto, que é cardiologista, a especialidade dele é cardiologia, o valor da consulta, a distância e a avaliação. E aqui também temos o médico João, que é clínico geral, a distância, o valor da consulta e também o horário inicial e o horário final. Aqui podemos realizar essa pesquisa utilizando filtros. Então, a especialidade, só para exemplificar e todo mundo conseguir entender, temos mais algumas especialidades, mas aqui a cardiologia sendo um e o clínico geral sendo dois. Então, ao fazer uma busca utilizando a especialidade e a requisição, retorna para mim somente o clínico geral, que é o João. Também temos aqui a distância, né? Vou buscar aqui novamente para a gente analisar a distância. Então, a distância de 6 quilômetros para o Roberto e uma distância de 10 quilômetros para o João. Então, se o paciente gostaria de buscar até 15 quilômetros de distância, os dois médicos serão retornados. Caso ele queira buscar por 9 quilômetros de distância, somente o primeiro médico, que é o Roberto, que é a distância de 6 quilômetros, será retornado. E também, caso ele queira buscar a 5 quilômetros de distância, não teria nenhum médico disponível para atendê-lo. E também podemos casar esses filtros. Então, vou remover todos para a gente avaliar. Então, avaliação é 3,5. Então, vou colocar aqui que a partir de 3, eu vou trazer todos os médicos avaliados. Vou adicionar a distância máxima de 15 quilômetros e não vou adicionar nenhuma especialidade para que a gente consiga trazer todos os médicos. Então, buscar, temos o Roberto e também temos o João, os dois médicos cadastrados. Então, o paciente, ele gostaria de realizar uma consulta com o médico João. Então, ele escolhe um horário disponível e faz o seu agendamento. Então, vamos simular aqui a requisição do agendamento agora. Pegar aqui o endpoint de cadastro, onde simularemos a consulta. Adicionamos aqui o médico ID, o paciente ID e a data e hora no qual ele quer ser cadastrado. Então, quer realizar a sua consulta. Então, como os adicionamos anteriormente e podemos realizar às 10 horas, no dia 27, agora ele pode tentar realizar essa consulta. Então, ao enviar a requisição, retorna 201 criado, onde ele tem a sua consulta cadastrada. Após a consulta estar cadastrada, o médico tem a opção de aceitar ou recusar a consulta. Então, agora vamos fazer aqui vamos fazer esse teste. Só pegar o ID da consulta que acabamos de cadastrar para que possamos fazer esse teste. Então aqui o médico tem acesso para para aceitar ou rejeitar a consulta. Para exemplificar, vou mostrar aqui quais são os status da consulta, sendo a 1 agendada, que é após ser feito o cadastro, então a 2 como aceita, confirmada, e a 3 como rejeitada. Então aqui, vamos dizer que a consulta vai ser rejeitada. Então passo aqui de 3 e não preciso informar uma justificativa.
Ao realizar a requisição, podemos ver que a consulta agora está rejeitada. Assim, o médico tem essa opção. Agora, voltando aqui para o cadastro de consultas, vamos cadastrar às 11 horas, que é o horário que o médico poderá aceitar a consulta. Então, fazemos um novo cadastro de consulta. Eu pego o novo ID da consulta e aqui no médico temos podemos fazer essa alteração. Então, o médico agora ele pode aceitar a consulta. Ele pode rejeitar ou aceitar a consulta, mas nesse caso iremos simular que o médico aceitou a consulta. Então, adicionando 2, conforme vimos no menu, e fazendo a requisição, agora essa consulta está confirmada. Então, a consulta está agendada, onde ele poderá fazer o atendimento do paciente Eduardo. Porém, o Eduardo, por algum motivo, não vai conseguir comparecer à, à consulta mais. Então, ele tem a opção de cancelar a consulta. Então, analisando aqui, temos a opção 5, que é de consulta cancelada, onde o paciente pode realizar o cancelamento. Então, quando adicionamos aqui o status 5 para cancelar a consulta, e anteriormente, deixa eu só pegar aqui o ID da consulta que realizamos. Ele, voltando, né, adicionando aqui o ID da consulta e adicionando o status 5 para que o paciente Eduardo possa cancelar esse agendamento que foi criado, a gente pode tentar realizar a requisição. Porém, é necessário que ele dê uma justificativa do porquê desse cancelamento. Então aqui eu vou adicionar por motivos pessoais. E assim, o Eduardo poderá realizar o cancelamento, onde a consulta agora ficou como cancelada. Então aqui onde eu busco todas as consultas, eu consigo ver que foi reagendada, que rejeitada a primeira consulta, que é necessário reagendar, e também a segunda consulta que criamos como status de cancelada por motivos pessoais. Então, voltando um pouco aqui no endpoint de troca de status da consulta, né? Utilizando o token de acesso do médico, não é permitido que ele faça alteração utilizando o status 1, que é o status no qual, quando a fatura é criada pelo paciente, fica como agendada. Então, caso tente fazer a requisição, recebemos uma resposta que o tipo de usuário não permite essa operação. E também com a questão do cancelado, que o médico também não tem acesso para cancelar a consulta. Então, realizando esse teste também, temos o mesmo retorno de tipo de usuário não permite essa operação. Agora, indo no mesmo endpoint, só que usando o token de acesso do paciente, também não é permitido que o paciente volte o status para agendado. E, consequentemente, também para confirmado ou rejeitado, ele também não tem esse acesso. Então, voltando aqui para a parte de consulta, podemos ver que os dados continuam os mesmos. Agora, só para finalizar, mostrar aqui que as consultas foram criadas no nosso banco de dados. Os médicos continuam e o paciente também.
Falando um pouco agora da solução completa da nossa aplicação. Então, por decisões arquiteturais, nós pensamos em não somente desenvolver a solução para o MVP, mas também visar aí como que seria a arquitetura de uma solução completa que atendesse todos os requisitos ali informados no desafio do Hackathon para a startup HealthMed. Então, nesse dado momento, estamos saindo dessa visão de um MVP em uma arquitetura monolito modular, né, de serviços distribuídos, para uma visão, uma arquitetura mais voltada para microserviços, visando aí atender todas as necessidades aí que essa aplicação vai ter. Então, estarei abordando agora as mudanças arquiteturais que esse projeto teria, caso venha a se tornar aí um projeto completo após esse MVP. Então, começando aqui pela parte de cima, teríamos dois passos novos, eles relacionados à qualidade de código e também vulnerabilidades, respectivamente, sendo Sonar Cloud e o ASP.ZAP, né, dentro das nossas pipelines, para garantir aí não somente a qualidade do código que está sendo escrito, mas a cobertura de testes e também, periodicamente, avaliar se a nossa aplicação corre algum tipo de risco e que nós temos que rapidamente entrar em ação para resolver. Falando agora mais focado aqui na parte da nossa aplicação estruturada em microserviços, nós temos agora, dentro do nosso ambiente cloud, 4 microserviços principais e 5 funções lambdas que estariam aí cuidando de toda essa parte de gestão, né, da aplicação da HealthMed, que seria a aplicação Tech Médicos. Então, os microserviços principais seriam divididos em consulta, gestão de médicos, prontuário e usuários. Então, a parte de consulta ficaria toda agrupada nesses microserviços, gestão, troca de status. Já a parte de agenda médica, horários, tudo isso estaria relacionado ali ao microserviço de gestão de médicos. Então, esse serviço ficaria focado em prover esse tipo de informação, somado ali com o cache, utilizando o DynamoDAX, e provendo essas informações de uma forma mais rápida, visto que existem médicos que serão mais requisitados, como demonstram os requisitos. Temos também o microserviço de usuário, que reterá as informações tanto de médicos quanto pacientes, informações estas sendo nome, e-mail, até dados de cobrança, né, sendo efetivamente o endereço deles, a depender da ocasião. E atrelado a ele, também teremos um microserviço separado apenas para a parte de prontuários, né? Então, todo o histórico de um paciente estaria ali sendo armazenado nesse microserviço, acompanhando aí um S3 para armazenar todas as imagens, arquivos e documentos que fazem parte desse prontuário de um dado paciente. Todos esses microserviços, cada um acompanha a sua própria base de dados. Toda a comunicação, falando da parte de autenticação, carrega token JWT. Então, para qualquer tipo de informação que será requisitada diretamente das nossas APIs, teremos um token validando aí não somente a autenticidade, mas o nível de autorização, a depender do tipo de usuário, visto que médicos e pacientes têm propostas diferentes e tipos de visualizações diferentes dentro do sistema. Falando aqui da parte de autenticação, nós incluímos no nosso diagrama o SS, que cuidará de toda a parte de envio de e-mails e mensageria de contato, né, essa parte de notificações, visto que nós quisemos adicionar aí o segundo fator de autenticação, ou MFA, dentro da AWS, para garantir que o login tem essa segunda camada aí de segurança. Falando das nossas lambdas, então, temos a lambda de autenticação, a lambda de notificações, focada exclusivamente apenas em notificações, a parte de telemedicina, então, apenas mostrando aqui, a parte de telemedicina ficaria aí responsável por estar se comunicando com o provedor de videochamadas ou chamadas online, né, para a telemedicina, que nesse caso nós estamos utilizando o Google Workspace, que foi demonstrado aí no documento do Hackathon. Temos na parte superior também parte de cadastro para o cadastro de usuários e, seguindo aí as leis e diretrizes da LGPD, um microserviço, nesse caso uma lambda, para abrir uma solicitação de inativação de dados, né, de usuário. Tudo isso aqui no lado esquerdo, nós também vamos ter aí
a parte de filas, né, mensageria. Então, trazemos também essa abordagem assíncrona, utilizando RabbitMQ, tendo filas para telemedicinas que são geradas, consultas que são atualizadas com seu status, a reversão de um cadastro de usuário por meio, né, de um cadastro que foi realizado previamente, e notificações em geral. Falando de usuários, nós optamos também por utilizar o padrão Saga, especificamente na parte aí de fluxo de cadastro de usuário, porque nós vimos uma oportunidade aqui, visto que existem dois contextos na nossa arquitetura que vão precisar desse tipo de implementação. No momento, nós temos uma comunicação com o Cognito para salvar os dados e realizar a autenticação de usuários, mas também nós temos o nosso microserviço de usuários. Então, esses dois precisam se conversar e garantir que essa transação seja feita em sua totalidade. E o padrão Saga, ele vem aí para justamente atacar essa parte. Optamos por um padrão Saga coreografado, visto que apenas essa parte do sistema estaria utilizando o padrão Saga, com apenas um fluxo de compensação, portanto, a abordagem coreografada faz mais sentido nesse cenário. Então, passando rapidamente pelo fluxo, quando um usuário solicita o cadastro, basicamente chamamos nosso serviço de usuário para realizar esse cadastro e armazenar na base de dados. Posteriormente, nós nos comunicamos de volta aí com a Lambda, que irá cadastrar esse usuário no Cognito, armazená-lo no nosso user pool, mas caso no nosso serviço de usuário tenhamos algum erro, ele retorna a mensagem de erro direto para a Lambda. No sucesso, nós prosseguimos para o Cognito, mas ainda no Cognito temos um fluxo de compensação, assim como eu mencionei anteriormente. Então, caso exista uma falha nesse cadastramento de usuário, ele não somente retorna a mensagem de erro, mas também nós nos comunicamos aí de forma síncrona com o serviço de usuário para remover esse usuário que foi previamente cadastrado. Como mencionei anteriormente, para manter todo esse escopo dentro de uma transação única, visto que nós temos dados segmentados em diversos serviços. Então, toda a parte de autenticação fica no Cognito, e utilizando esses dados de autenticação, nós propagamos essas informações também aí no nosso serviço de usuário. Então, nós temos o fluxo feliz para ambos, mas também o fluxo de compensação. Falando agora da nossa arquitetura cloud, tivemos também algumas mudanças. Então, passando aqui bem no comecinho, nós temos alguns serviços novos. Esses estão relacionados muito mais à parte de segurança e disponibilidade da nossa aplicação, sendo eles o Route 53 para a parte de DNS, a AWS Shield para a prevenção de ataques DDoS, o AWS WAF, o Web Application Firewall, que cuida exclusivamente de prevenção de ataques, atuando como um firewall na frente da nossa aplicação, e o CloudFront para fazer a distribuição de rede e disponibilização da nossa aplicação. Bom, falando um pouquinho melhor aqui da parte do lado esquerdo, então, tudo que tange o fluxo das nossas lambdas estará coberto pela mesma API Gateway. Então, temos aqui do lado esquerdo o serviço de inativação, na parte do meio, serviço de autenticação, comunicação do Cognito, tendo aí o nosso envio de e-mails utilizando MFA, segundo fator de autenticação, interação com o bucket de Terraform para as nossas API Gateways, mas também aqui a comunicação com a parte de notificações e efetivamente também a telemedicina, que precisaria se comunicar com um serviço externo e receber callbacks. Se observarmos aqui agora na parte do meio, nós temos aqui na parte esquerda o nosso serviço do RabbitMQ sendo disponibilizado dentro de um container, dentro do nosso EKS, Kubernetes gerenciado da AWS, e nós teríamos 4 filas para fazer toda essa gestão, como mostrei anteriormente no slide de arquitetura sistêmica. Esses serviços, toda a parte de Kubernetes, teria o seu próprio S3 para cuidar dos scripts de Terraform, atuação com IAM Role para a criação e CloudWatch para a parte de monitoria e observabilidade. Aqui nós temos também a separação de cada
microserviço, como demonstrei anteriormente também, mas agora num quesito do ambiente cloud, valendo ressaltar que temos aqui descrito também a parte de cache, né, para a gestão de médicos, e também para a parte de prontuários, o nosso S3 ele vem em conjunto em sua configuração com o KMS, adicionando aí uma camada a mais de criptografia para garantir a segurança de dados sigilosos ou documentos que sejam muito críticos aí, dependendo da situação do paciente. Por fim, aqui do lado direito, nós temos aqui também a parte de zonas de disponibilidade. Então, basicamente, nós temos aqui na principal a zona A, mas também teremos uma zona B para garantir aí um pouco de redundância em casos de alta demanda ou até mesmo incidentes dentro do ambiente cloud, dependendo da região. Então, estaríamos garantindo aí também a disponibilidade nessa parte. Por fim, mostrando também a nossa estimativa de custos aí dentro da AWS para a solução completa, o valor subiria aí para 6.489,65 centavos de dólar, né, subindo aí para quase 80 mil dólares no ano. Isso estaria ali em torno no ano de 440 mil reais. Temos aí um aumento, mas esse aumento é devido a novas camadas de segurança e segmentação em microserviços com algumas funcionalidades novas também atreladas a eles. Começando agora para falar da parte de justificativas, né? O que levou o nosso grupo a tomar todas essas decisões. Então, basicamente tudo começou com um brainstorm no Miro. O link está disponível não somente aqui no slide, mas também no nosso repositório de documentação. Convido você que está assistindo a dar uma olhada. Lá nós temos a mapeação dos context mappings, linguagem ubíqua, do domínio em si. Também temos um event storming e todas essas informações nos levaram a tomar as devidas decisões para construir ambas as arquiteturas, tanto a MVP quanto também a solução completa. E falando da diferença das duas, para o MVP decidimos seguir numa arquitetura voltada a um monolito modular, visto primeiramente o tempo que nós tínhamos. Então nós tínhamos basicamente 15 dias para fazer a entrega de uma solução MVP completa, documentada e também funcional, com alguns requisitos que já foram demonstrados no começo do vídeo. Mas para a solução completa, pensamos que uma arquitetura de microserviços valeria mais a pena, visto que nós temos requisitos não funcionais de alta disponibilidade, escalabilidade e também lidar aí com pelo menos 20 mil usuários simultâneos. Isso demandaria uma arquitetura mais robusta e mais recursos para poder atender aí essa alta demanda. Falando um pouco das abordagens, padrões e estilos arquiteturais que foram utilizados aí ao longo desse projeto, optamos pelo DDD, visto que o contexto médico, o domínio de saúde, é um domínio muito complexo, tem diversas terminologias e é necessário se manter uma linguagem ubíqua com as pessoas que estão fazendo a utilização desse sistema. Então, decidimos utilizar o DDD, abordagem de DDD, para seguir essa linha e atender a complexidade desse domínio. O TDD para a parte de testes unitários, visto que existem diversos cenários que precisam ser garantidos dentro do código. Então, o TDD vem aí com uma metodologia que atenderia a parte de testes da aplicação. Utilizamos conceitos de Clean Architecture para isolar ali o core da nossa aplicação, disponibilizar casos de usos e interagir com eles por meio de controllers, disponibilizar também gateways dentro da nossa aplicação para comunicação com serviços externos e bases de dados. Então, qualquer recurso de terceiro estaria sendo gerenciado por essa parte. E o Clean Architecture, disponibilizando portas, facilita essa comunicação e chegada e interação ali com o nosso domínio por meio dos casos de uso. Da Hexagonal Architecture, nós trouxemos aí esse conceito, né, também conhecido como Ports and Adapters. Trouxemos esse conceito visto que a nossa aplicação tem diversos componentes que podem ser plugados. A partir do momento que decidimos adotar microserviços e temos diversos tipos de ferramentas para serem utilizadas, como, por exemplo, RabbitMQ, toda essa parte de autenticação com o Cognito, nós montamos diversos componentes e vocês podem dar uma olhada no código. O nosso MVP já conta com esse tipo de estrutura no código, então nós apenas plugamos o mesmo adaptador
reutilizável em diversas aplicações e isolamos ele também ali do core do nosso domínio, facilitando aí, abrindo por portas e plugando os adaptadores necessários para cada microserviço. Da parte de comunicação, estamos utilizando basicamente 2 protocolos principais, sendo eles o protocolo HTTP, HTTPS com segurança e AMQP. Então, HTTP para chamadas de API, AMQP por conta do RabbitMQ e a parte de mensageria assíncrona. Para a garantia, né, de comunicação entre serviços, nós estamos utilizando políticas de retentativa, o retry policy, seguindo aí o retry pattern de microserviços, que retenta as requisições um determinado número de vezes com determinado intervalo de tempo, para garantir que essa chamada aconteça com algumas estabilidades, né, de rede que eventualmente podem acontecer. Outbox pattern, para garantir o efeito transacional dentro das nossas aplicações, visto que nós publicamos mensagens e geralmente essas mensagens são eventos de domínio atrelado a uma interação de alteração de estado com a base de dados. Então, o Outbox Pattern basicamente ajuda nessa parte, inserindo um registro de Outbox e processando ele em paralelo de forma assíncrona, da mesma forma também que garantimos o efeito transacional, que auxilia também no padrão Saga, que vem aí para cuidar de transações que têm um escopo maior e interagem com muitos serviços e muitas mudanças de estado. Falando rapidamente de escalabilidade, como já mencionei, optamos por microserviços e Kubernetes para fazer a gestão de todos esses serviços em uma máquina ali dedicada, escalando cada serviço de forma independente. E também mensageria para que em cenários de alta demanda nós possamos aí ter uma maior flexibilidade e enfileiramento para não gerar gargalo nos nossos serviços e processar todos eles de forma assíncrona, garantindo aí uma melhor comunicação entre serviços. Na parte de segurança, como mencionei, todos os serviços utilizam autenticação via JWT, visto aí em razão dos diferentes perfis de usuário que temos no sistema e diferentes operações que eles realizam, parte de MFA e 2FA, para uma melhor segurança na camada de autenticação aí de cada usuário, seja ele médico, seja ele um paciente. Qualidade de automação, então temos pipelines construídas em GitHub Actions, scripts Terraform para toda a infra, Sonar Cloud para qualidade e cobertura de código e o OASP-ZAP para escaneamento de vulnerabilidades. Por fim, passando brevemente pelas tecnologias utilizadas no projeto, o grupo optou por utilizar C# e .NET, visto que todos os componentes têm alto domínio dessa stack, tanto da linguagem quanto do framework. Docker Hub pela familiaridade com essa ferramenta de gestão de imagens para containerização de aplicações. O provedor AWS, pois foi o provedor que mais tivemos contato durante o curso da Postec. E dentre as ferramentas dele, o Dynamo, um banco NoSQL, basicamente para ter uma maior disponibilidade e avaliabilidade para as nossas aplicações. O Dynamo, por padrão contratual na AWS, ele tem um SLA de 99,9%, então ele estará disponível praticamente o tempo todo. E junto com ele o DAX, que é uma forma integrada de realizar o cache de requisições para atender aquele requisito dos médicos aí que são muito requisitados e que vão ter ali sua agenda muito cogitada. EKS, que é uma instância Kubernetes gerenciada para facilitar a escalabilidade, atendendo aí a alta demanda de até 20 mil usuários simultâneos nessa aplicação. AWS Lambdas para operações pequenas e rápidas, visto que são funções serverless e demandam baixo custo e fica fácil otimizar a parte, especificamente como mencionei, de custos quando você não está utilizando. A parte do S3 Bucket para armazenamento, né, dos estados de Terraform, mas também dos dados de prontuário, que é o recurso de storage aí da AWS. O WAF, ou Web Application Firewall, para trazer mais segurança junto do Route 53 e AWS Shield, como comentei. CloudFront para distribuição de rede. Network Load Balancers, esses que fazem a ponte entre o nosso Kubernetes, então todos aqueles pods que têm um service ali dentro da nossa instância se comunicam com toda a rede externa por meio de um Network Load Balancer, esse que fica atrelado com uma API Gateway por meio de um VPC Link. Então, basicamente,
São essas as nossas justificativas e os motivos que nos levaram a construir toda essa arquitetura que vocês viram, tanto para o MVP quanto para a nossa solução completa. E essa foi a nossa solução proposta. Esperamos que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar nos comentários. Todos os repositórios citados no vídeo estarão na descrição. Se possível, entre nos repositórios e deixe uma estrelinha, assim como um like nesse vídeo. Muito obrigado.